Nosso Deus, que é dono da prata e do ouro, continue a suprir aos irmãos tudo que vocês necessitarem. Amém? Nós temos dois aniversariantes que estão aqui. Queremos dar um cartãozinho para eles. Um está ficando mais velho e o outro está ficando mais velho também. Um é o Francisco. E outro é o irmão dele, o Jonas. Hoje nós vamos falar de riquezas. A vaidade das riquezas, as vantagens da riqueza, das riquezas e os perigos das riquezas. Então, pode ser uma vantagem ter dinheiro, ter bens, pode ser também uma vaidade do coração e, com certeza, é um perigo. Então, nós vamos tratar desse assunto no livro de Provérbios, é o nosso tema 16, riquezas. Quando você pensa no assunto riquezas, você precisa se colocar como alguém rico, porque de alguma forma você tem alguma riqueza. Comparando com alguém, sempre tem alguém mais rico do que o outro. Por exemplo, tem alguns homens que são os mais ricos do mundo. E se eles se compararem entre si, é claro que um vai ser mais rico do que o outro. Até mesmo os mendigos, alguém tem mais do que o outro. De alguma maneira, alguém consegue ter mais pessoas que lhe dão esmolas do que outras pessoas. Aqui entre nós, e a gente não quer ficar pensando nisso, tem pessoas que têm um sustento maior do que outros. A questão não é nós termos as diferenças de sustento. A questão é como que isso está dominando a nossa vida, como isso está controlando a nossa vida. No livro de Provérbios, quando se fala de riqueza, não está dizendo apenas daquelas pessoas que são os reis, os governantes, os grandes produtores, os grandes fazendeiros. Ela está falando de todas as pessoas que têm na sua mão algum dinheiro, algum bem ou alguma oportunidade de produzir e multiplicar os seus bens. Logo, não escapa ninguém, esse assunto é para todos nós. Se nós falássemos, se o tema fosse dinheiro em vez de riquezas, é a mesma coisa. Se o tema fosse bens materiais em vez de dinheiro e riquezas, mesma coisa. São todas as coisas que nós temos posse, tomamos posse de alguns bens, de algum dinheiro, algumas riquezas. Então esse assunto é para todos nós. Todos nós podemos aprender e já vamos pensar nesses três subtemas, que é vaidade, vantagens e perigos. Vaidade, vantagens e perigos de se ter riqueza, se ter dinheiro ou algum bem. Provérbios nos apresenta a riqueza, a confiança nas riquezas e o ganho desonesto. Alguém aqui já ganhou alguma vez algum dinheiro de modo desonesto? Por favor, não responda. Será que tem alguém no nosso meio que em algum momento levou vantagem ilícita? Ou seja, você acabou, por causa do prejuízo de alguém, você acabou
ganhando um dinheiro. Agora, por exemplo, quem tem um serviço funerário, é lógico que ele vai viver das pessoas que morrem. Então, alguém morreu e ele acaba tendo o benefício, o sustento dele daquilo. Mas isso não é ilícito. Ele não matou a pessoa. Ele simplesmente aproveitou um bem, um serviço para a sociedade de algo que já acontece. Assim é a nossa vida. Sempre que alguém tem alguma dificuldade, uma pessoa visionária, pensando em subsistência mesmo, ele vai fornecer alguma coisa que supra aquela necessidade. O encanador, por exemplo, ele vai viver de canos que quebram, de calhas que enferrujam. Então, é claro que se nada ruim acontecer nas casas, ele precisa mudar de profissão. Se nenhuma pia entupir, se nenhuma caixa de gordura precisar ser limpa, para aqueles que não limpam sua própria caixa de gordura, você pode economizar limpando sua própria caixa de gordura. Mas é bom que tenha profissionais que saibam suprir as nossas necessidades. Como diz o ditado, né? Sempre que tiver alguém chorando, do lado tem alguém vendendo lencinho. Nesse período aí de chamada pandemia, pessoas viram no recurso de fazer máscara um investimento. Talvez deixaram de fazer as roupas normalmente e começaram a produzir máscaras. E aí elas estão sobrevivendo disso. É ilícito? Claro que não. Então a confiança nas riquezas e o ganho desonesto. Não é simples dizer o que é ganho desonesto. As coisas que eu mencionei são pessoas em dificuldade e outra pessoa para suprir. Um borracheiro, ele espera que os pneus furem. Não é ilícito. Mas se ele colocar prego na estrada perto do estabelecimento dele, aí já é ilícito. Aí é um ganho desonesto. Ele não está deixando as coisas acontecerem, ele está provocando que as coisas aconteçam para que ele tenha benefício financeiro daquilo. Então eu volto à minha pergunta: você já teve ganhos ilícitos, desonestos? Se você teve e o Espírito Santo te lembrou agora, puxa, ninguém mais tinha falado disso, mas o Espírito Santo ele toca nos corações. Aí nós falamos em nome de Jesus. Você lembra para quem foi e volta até lá e faz um acordo. Mas ele nem soube. É claro que não soube, foi desonesto, mas é a sua oportunidade de confessar, de acertar com Deus e acertar com aquela pessoa. Provérbios 10, versículo 2 e versículo 15 também. Vamos começar com o versículo 2. Provérbios 10, 2. A confiança nas riquezas e o ganho desonesto. Alguém pode ler? 10, 2. As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte. O Senhor quer justiça, Ele não quer pessoas que levam vantagem em tudo. Às vezes é melhor você perder, em vez de você pensar em ter um ganho desonesto. Porque a justiça livra você da morte. Não propriamente a morte física, mas o caminho de morte. Porque você passar a perna em alguém é um caminho de morte.
você está trazendo para você morte, é um tesouro da impiedade, é um tesouro em que pessoas estão sendo prejudicadas. Muitos não compreenderam ainda qual é o problema de jogar pôquer. O problema é muito, mas muito simples de se entender. O pôquer sempre está... Pôquer é jogo de carta. E outros joguinhos também, chamados jogos de azar. Esses jogos estão estritamente relacionados a ganhos e perdas. Eu diria até que crianças não deveriam aprender esses jogos. Mas é só brincando. Não, você está iniciando essa criança numa jogatina. Você está iniciando uma pessoinha por enquanto, para quando ela crescer, ela com as habilidades que ela já tem em certos jogos chamados jogos de azar, e ela tiver alguma dificuldade, ela pode entrar por aquele caminho. Porque não é assim quando você está numa dificuldade financeira, você vai agarrar as oportunidades. E você vai usar aquilo que é uma habilidade sua. Se você é um bom vendedor e está passando uma dificuldade, mesmo que você não esteja trabalhando como vendedor, você vai arrumar alguma coisa por consignação, né, que é pegar de algum estabelecimento e vender aquilo, porque você tem essa habilidade. Então imagina se eu tenho a habilidade de jogar cartas, eu vou atrás disso, porque eu vejo minha família passando necessidade, eu vou pensar como ganhar dinheiro, e de preferência da maneira mais fácil e rápida. Por isso, toda a igreja, todo crente que entende os valores cristãos, ele vai repudiar os jogos de azar. A gente precisa evitar qualquer tipo de valendo uma coca. A gente precisa evitar esse tipo de coisa, porque isso é um caminho de pessoas que vão cair. E sem contar outras coisas que estão envolvidas, né, em jogatinas. Então, os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Aí você poderia me dar uma lista de como é ganhar dinheiro de modo desonesto. Tem muitas maneiras, não é só jogos, não é só colocar pregos para furar o pneu, para consertar aquele pneu. Muitas e muitas maneiras que pessoas têm. É um médico que pode dar um remédio para a pessoa. Por favor, eu não estou pensando em pandemia, tá? Hoje que se falou de remédio, a gente fica preocupado. É um médico numa situação normal, pense em qualquer outra doença menos essa, que pode dar um remédio, mas ele já viu que aquela pessoa é uma pessoa que vai voltar, porque tem médico que percebe que pessoas voltam mesmo, e voltam outra vez. É uma maneira de eu conseguir aquela pessoa sempre. E aqueles que mexem com mente, por exemplo, psicólogos, eles podem limitar a conversa das pessoas, mas muitas vezes eles querem estender a conversa, porque uma pessoa que tem problemas, se em 6 vezes pode conversar com ela, por que não pode conversar em 15? É melhor para mim, que ganho, que vivo daquilo. Então, eu não estou julgando, estou só dizendo que cada pessoa tem que saber quando ela está tentando tirar vantagem de outra pessoa. E você é assim também. Eu sou assim. Versículo 15, alguém pode ler? Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. Aqui não está falando de
riqueza ilícita, ganho desonesto. Simplesmente está falando do rico. O rico, mesmo que não seja riqueza desonesta, uma riqueza honesta mesmo, o rico. Aonde que ele coloca a confiança da vida dele? Na riqueza. Ele coloca a confiança dele na riqueza. Mas todo rico é assim? Quase todos. Quase todos. Eu falo isso porque Jesus falou. Quase todos os ricos colocam a sua confiança na sua riqueza. Como eu disse, todos nós somos ricos de alguma maneira. Então, o tanto que você tem de dinheiro, ali está a sua confiança. Você coloca ali. Não, está tudo bem com a minha saúde, então eu estou tranquilo. Eu posso gastar dinheiro. Mas você não sabe até quando vai a sua saúde. Então, nós sempre precisamos do Senhor. Talvez vocês pensavam, nós sempre precisamos de deixar uma reserva. Necessariamente não. Quem pode, muito bom. Mas se você não tiver condições de ter uma reserva e confiar no Senhor, o Senhor pode muito bem tirar da onde você não tem. Ele pode fazer isso. Então, os bens do rico são sua cidade forte. Ele confia nos seus bens. Agora, imagina uma parede de dólares, tá? O que pode acontecer com essa parede? Pode bater um vendaval da inflação, um vendaval da desvalorização, e aquelas notas podem sair voando por aí e a sua parede vai diminuindo. Então não confie nas riquezas. A pobreza dos pobres é a sua ruína. Então, aqui os dois estão errados. O rico não precisa confiar na riqueza dele e o pobre não precisa pensar que está arruinado. Mas o rico precisa confiar no Senhor e o pobre também, saber que ele não está arruinado se ele tem o Senhor como aquele que cuida dele. Vamos ver agora a inutilidade das riquezas para o juízo. No dia que o Senhor pedir contas de uma pessoa, a riqueza não vai adiantar nada. Pode ser uma pessoa muito rica, mas se ele não tem o Cordeiro, Jesus Cristo, como Salvador, a riqueza dele não adianta nada. Então alguém pode ler 11:4, Provérbios 11:4. Segunda vez que aparece essa expressão, mas a justiça livra da morte. Qual justiça é essa? Bom, nós já sabemos, né? A justiça de Cristo Jesus. Ela te livra da morte. Mas as riquezas, elas não aproveitam nada no dia da ira. Então a riqueza ajuda muito. Pensa nos problemas da sua vida aqui. Quase todos eles são resolvidos com um montinho de dinheiro, não é? Pode ver. Mas quem disse que a gente só tem problema desta vida? Nós temos um problema da eternidade também. Do outro lado da vida, há um problema para se encarar. O incrédulo, ele tem um lago de fogo. E o crente, como nós já vimos em 1 Coríntios 3, ele tem o fogo das obras dele. Então você precisa pensar na eternidade. E o dinheiro não resolve nessas questões. Versículo 28 também, 11:28. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então esse versículo nos mostra aquilo que já temos visto. Quem está colocando a confiança nas riquezas vai cair. Uma hora ou outra ele vai precisar de alguma coisa além do dinheiro dele. E aí ele não tem essa segurança. Normalmente quem é rico é uma pessoa muito ocupada também para manter as riquezas dele. E uma pessoa muito ocupada é uma pessoa que tem pouco tempo para as coisas de Deus.
Sendo assim, chega um momento que ele vai precisar abrir mão das suas riquezas para buscar a Deus. Os justos, agora esses justos não fala que é pobre, fala que é justos. Pode ser um justo rico, pode ser um justo pobre, não faz diferença. Os justos reverdecerão como a folhagem. Deus não vai abandonar. Deus nunca vai abandonar. Ele já falou isso em Hebreus capítulo 13, que aos crentes Deus não vai abandonar. Vocês creem nisso? Sim, eu creio que Deus não vai nunca nos abandonar. Sendo assim, nós temos a chance de nos reverdecer como a folhagem, ou seja, estarmos cada vez mais perto do Senhor e crescendo na graça do Senhor. Ganhou fácil, perdeu fácil. Esse é o princípio da palavra de Deus. Se você ganhou fácil, você perde fácil também. Eu não sei se é verdade, né, mas diz a lenda popular que pessoas que ganham na loteria ficam pobres. Então eu já li alguma coisa de relatos disso, dos grandes ganhadores de loteria, jogos de azar, né? Eles perdem. Deve ter algumas razões para isso, né? Principalmente se ele não era rico, ele não sabe lidar com dinheiro. Aí a parentada toda quer mais do que um churrasco. E aí ele pode se enrolar muito nessas coisas. Então ganhou fácil, perdeu fácil. 13:11, alguém pode ler? Os bens que facilmente se ganham diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho será aumentado. Então, aquele que ajunta força ao seu trabalho. O que significa isso? Uma pessoa que não tem pressa, ele simplesmente está trabalhando, ele está plantando, ele está colhendo, ele está vendendo, ele está armazenando, ele está trabalhando, cada um no seu trabalho, né? Cada um vai trabalhando e juntando os seus rendimentos. Se ele já não tem vícios, e se ele não é uma pessoa de gastar tudo nos lazeres e restaurantes e várias coisas que não são pecado, mas que consomem muito dinheiro, porque afinal de contas, uma comida num restaurante, com aquele valor você pode fazer comida para a semana toda, não pode? Mas não é ruim comer fora, de vez em quando é bom, mas uma pessoa tem que ter um equilíbrio dessas coisas, porque senão ele começa a achar que a vida é fácil, mas não é fácil. Corta o coração quando uma pessoa tem que gastar um dinheiro com a saúde, gastar um dinheiro com o carro. Vocês já repararam que tudo é caro? Mas pergunta para um mecânico, ele acha que não, por quê? 70% às vezes daquilo que ele está cobrando de você são das peças, que ele não está ganhando com aquilo, ele só está comprando para você. Então, o dinheiro não é fácil ganhar e as coisas são caras também. Nós temos que ter sempre essa consciência de que a vida não é fácil para a maioria das pessoas. Eu tenho minhas dúvidas se a vida é fácil para os ricos, porque na mesma proporção que eu estou precisando de alguma coisa, há ricos que têm sonhos de investir e eles estão perdendo sono porque eles querem ganhar mais. Por isso esse versículo nos fala, esse foi versículo 11, né? Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Não pense em dinheiro fácil. Até quando nós vamos comprar algumas coisas, nós temos a tendência de buscar o mais barato, não é? E quando é um produto de uma qualidade inferior, é claro que ele vai ser mais barato. Eu não estou falando isso, você pode escolher.
Há mercados que você tem uma prateleira de um produto com 5 variedades, né? Você pode pegar o mais barato, o intermediário, não é problema. O problema é quando o mesmo produto está muito barato. Toma cuidado, porque isso pode ser muito arriscado. Eu já quase caí em situações assim. E tem pessoas que caem em situações assim. Por quê? Porque nós temos sempre essa mentalidade. Os bens que facilmente se ganham, eu quero ganhar fácil, quero ter vantagem. Um dos erros que existe na escola é não ter economia doméstica para as crianças. Porque esses conceitos devem ser ganhos. Mas às vezes a criança ela tem pais gastadores, então ela não tem condições de treinar a mente dela para isso, porque ela vê exemplos ruins e as escolas não ensinam isso daí. Então, muitas e muitas pessoas são simplesmente analfabetas quanto ao dinheiro. Isso é muito triste. Quando você pensa em crentes, muitos missionários poderiam ser ajudados, mas muitos estão em dívida. Muitos não conseguem administrar o seu próprio dinheiro. Como que eles vão ajudar outros? Ganhou fácil, perdeu rápido. O dinheiro cria asas. Não é só a Red Bull lá, né? Não tem uma propaganda assim? Te dá asas, né? O dinheiro e a vida vai embora. Vamos ver Provérbios 23, 4. Provérbios 23, 4. Alguém pode ler? Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Versículo simples, né? Não gaste as suas energias, não te fadigues para seres rico. Tem gente que não faz muito esforço para ficar rico e fica rico. Mas tem gente que gasta muito da saúde para ficar rico. E isso não é bom. Isso não é inteligente, conforme a palavra de Deus nos diz. Versículo 5. Porventura ficará aos teus olhos aquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas, e voará o céu como a águia. Isso fará asas. Pensa numa nota de dinheiro aí, com asas, voando. É assim mesmo. Então, é até perigoso você sair com... Algumas pessoas saírem com dinheiro na carteira e com cartão. Cartão talvez seja mais perigoso ainda. Que algumas pessoas... bom, eu já me peguei fazendo isso. Eu estava com dinheiro na carteira, né? Dá dó, né? Acho que eu vou usar cartão. Não faz diferença nenhuma, mas aqui faz. E às vezes pessoas não controlam quanto que está saindo do cartão dela. E eu sei que tem gente de banco aqui, mas a gente fala baixinho para vocês que não são do banco. Eles jogam dinheiro na sua conta. Eles colocam dinheiro lá. Aí você fala, puxa, meu crédito aumentou. E seus problemas também. Porque se você passar esse limite para começar a usar aquilo lá, não é de graça aquilo. Tem um valor aquilo. Ainda que não tivesse juros nenhum, você tem que devolver. E para devolver é mais difícil do que para sacar aquilo. Então nós temos que ter o bom senso, conforme nós já lemos aqui no versículo 4. Não coloque os olhos naquilo que não é nada. Dinheiro é tudo, mas dinheiro não é nada também. E cria asas. O governo e as riquezas passam. A pior coisa é confiar no governo. Qualquer governo. Não, você tem que confiar no Senhor. Trabalhar e não fica confiando quando o governo facilita.
Porque eles querem que a população gaste, porque é bom para o governo, para ter esse giro de dinheiro. Mas os governos, eles passam, eles mudam as regras também. Então tome muito cuidado, tome cuidado com investimentos também. Investimento pode ser uma coisa boa e diversificado, mas para quem tem dinheiro. Tem pessoas que falam, tal pessoa ganhou muito dinheiro, tá certo, mas você não sabe quanto ele perdeu também. Eu vou aplicar nisso aqui. Você joga o seu dinheiro ali, você está colocando em risco, talvez, né, seu orçamento, a sua família. 27 e 24. Provérbios 27, 24. O governo e as riquezas passam. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. As riquezas não duram para sempre. Nem a coroa, aqui já fala de governo, né? Que fala do rei. Ele não dura de geração em geração. Então, quem vive de auxílio, por exemplo, do governo, precisa tomar cuidado. Porque é um auxílio, não é uma subsistência. O governo pode mudar e o auxílio pode acabar. Isso em todos os governos, tá bom? Então, uma pessoa que recebe auxílio é um empurrão para ela se manter em pé, ter a barriga cheia para poder procurar emprego. É assim que a pessoa tem que pensar. Ele tem que pensar em como ele vai se sustentar, porque é assim que a Bíblia diz que uma pessoa se sustenta. É fazendo alguma coisa que você sabe que Deus te dá habilidade e oportunidades e usar aquilo, e Deus vai te recompensar. Não fique pensando em ajuda, benefícios. Não é assim que uma pessoa deve viver. A Argentina foi Vocês acreditam que a Argentina foi o país mais rico do mundo? Do mundo. Estou falando lá de 1700. Por causa de sua rota comercial, por causa de linhaça, eles tinham 3 produtos básicos que eles vendiam. Muito rica. E depois que os Estados Unidos ganhou aquela força tudo mais no mundo, um argentino ganhava 70% do que um americano ganhava, ou seja, ganhava muito. Por isso eles foram chamados nossos parentes ricos, né? Nossos irmãos ricos, sempre foi assim. E hoje eles têm 15% do que um americano ganha. Eles decaíram bastante. Mas eles confiaram muito nos governos que eles tiveram. E eu só queria dizer que pessoas não podem ficar confiando em governos. Pessoas precisam confiar em Deus. E eu ia dizer confiar no seu trabalho, mas isso é meio carnal para nós os crentes. Confiar em Deus e trabalhar, tá bom? Confie em Deus e trabalhe. É isso que você precisa pensar. E o suficiente para não se desviar de Deus. Não é bom não ter quase nada de dinheiro. Não é bom não ter quase nada de dinheiro. Numa igreja, por exemplo, um crente com quase nada de dinheiro, ele está sempre triste. Porque ele vê as pessoas ofertarem e ele nunca pode ofertar. Ele vê as necessidades surgindo e ele nunca pode ofertar. Porque ele não tem. E a palavra do Senhor nos mostra um exemplo que vocês conhecem bem daquele homem, né? Agur, capítulo 30, versículo 7 a 9. O pedido dele é bem atual, né? Sempre vai ser atual o pedido dele. É uma pessoa que sabe que a vida não é fácil, mas é alguém que precisa confiar no Senhor para o seu sustento. 37. Alguém pode ler? Duas coisas te peço, não as negues antes do mundo.
Se você pudesse pedir duas coisas, o gênio da lâmpada são três, né? Se você pudesse pedir duas coisas, né? Talvez as pessoas iam pedir um carrão e uma casa própria. O que ele pede? Versículo 8. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me dê nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o que for necessário. Ó, sabedoria desse homem, né? Primeira coisa, os valores morais. Que Deus me ajude a ser uma pessoa espiritual, vamos colocar no nosso contexto. E segundo, que eu não fique tão preocupado com o dinheiro. Que eu tenha o necessário. Aí o versículo 9, ele coloca uma consequência disso. Versículo 9, alguém pode ler? Para não suceder, estando eu falo, te nego, e digo, quem é o Senhor? Porque empobrecido venha a ficar, e profane o nome de Deus. Porque são duas situações de risco para pecar contra Deus. Ser muito rico, se esquece de Deus. E ser muito pobre, ou ser pobre, né? Começa a furtar e profanar o nome de Deus, dizendo, por que Deus dá para o outro e não dá para mim? Aí já começa a pecar contra o Senhor. Então, meus irmãos, nós temos grandes ensinos aqui, não temos? Quanto a dinheiro. E Jesus falou, duas coisas que Jesus falou bastante, inferno e dinheiro. E ele falou bastante sobre dinheiro. Vamos ler algumas referências, vocês vão me ajudar. Jesus e as riquezas. Tem aqui 1, 2, 3, 4. 4 referências. Não 4 versículos, mas 4 referências. Mateus 6, 24. Alguém pode ler? Tudo nos evangelhos, né? Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a riqueza. Então ele coloca dinheiro como assunto espiritual. Dinheiro é um assunto de adoração. E você vai acabar adorando ao dinheiro, se você não servir a Deus integralmente. Mateus 13, 22. Sempre Jesus falando, tá? Mateus 13, 22. Alguém pode ler? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Você duvida disso? Não, esse livro é muito poderoso, mas joga umas notas em cima desse livro. As notas de dinheiro, elas apagam as letras da Bíblia. Então você precisa tomar muito cuidado com o dinheiro, porque a fascinação das riquezas sufocam a palavra de Deus. Marcos agora, Marcos 10, 23 e 24. Marcos 10, 23 e 24. Então, Jesus olhando ao redor, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus. 24, Chico? Também. Os discípulos se admiraram dessa sua palavra. Mas Jesus, tornando a falar, disse, filho, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. Meus irmãos, é difícil ser rico e ser piedoso na palavra. Vamos falar de novo? É difícil ser rico e ser piedoso na palavra. Por que 2 vezes? Porque Jesus falou 2 vezes. Ele repetiu isso aqui, 2 vezes ele falou.
Ele tinha acabado de sair de uma conversa com um homem que queria salvação, né? O que eu faço para herdar a vida eterna? E aí tem todo aquele diálogo e ele saiu muito triste porque ele tinha ele era dono de muitas propriedades. Então as coisas te amarram, não tem jeito. Isso daí a gente vê sempre. Numa igreja a gente vê as pessoas sendo amarradas por riquezas. Não é que elas estão ficando ricas, mas elas querem ficar ricas. E elas são amarradas com as riquezas. Jesus fala também em Lucas 16, versículo 9. Lucas 16. Aqui era aquele administrador que passou a perna no patrão e depois o patrão descobriu e agora ele tinha que prestar contas e ele vai atrás dos devedores, né? E ele fala, quanto que você deve aí? Eu devo tanto, então você vai pagar tanto, tem um desconto promocional aí para você, né? O que ele estava fazendo com isso? Tentar recuperar que talvez o patrão nem sabia que tinha esses devedores, porque ele quer ter uma boa recomendação para o próximo emprego dele. E Jesus, ele não está apoiando esse homem, mas ele está falando, olha a inteligência desse homem, ele está falando isso. Então nós, como crentes, dinheiro também cai na nossa mão, na nossa conta, na nossa vida. Dinheiro, isso aqui é geral, tá, irmãos? Dinheiro não presta. De modo geral, você pode falar isso. Dinheiro tem origem iníqua. De modo geral. E aí Jesus fala, então pega uma coisa que não presta e faz alguma coisa boa com ela. Porque o amor ao dinheiro não tem sido a raiz de todos os males. Pessoas não matam por causa de dinheiro, pessoas não enganam por causa de dinheiro, governos não oprimem por causa de dinheiro. Então o dinheiro só traz confusão. Então pega uma coisa que só traz confusão e reverte para algo bom, um investimento bom, como a obra de Deus, por exemplo. Aí Jesus fala no versículo 9, alguém pode ler? E eu vos recomendo, nas riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que quando aquelas o faltarem, esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. Então, já que o dinheiro tem essa fama de mal, então vamos pegar o dinheiro e fazer amigos. Como que alguém pode fazer amigos? Por exemplo, o João e outros irmãos lá na Alvorada da Esperança evangelizam crianças. Não dá um lanchinho lá? Então, pega um dinheiro e dá para eles. Dá para eles, isso aqui é para comprar lanche. Você está fazendo amigos daquelas crianças. Algumas delas vão se converter. E quando você chegar no céu, elas vão te receber nos tabernáculos celestiais. Olha, o dinheiro que você deu, Jesus pode revelar isso lá para nós. O dinheiro que você deu ajudou a manter esse ministério, e aqui tem pessoas salvas por causa do seu dinheiro. Olha aí, vale mais do que um hambúrguer, vale mais do que muitas coisas que também são lícitas, mas isso aí é melhor. Então Jesus, ele manda você fazer amigos usando o dinheiro. No versículo 11, alguém pode ler? Assim, se vocês não forem dignos de confiança e lidarem com as riquezas desconhecidas, quem lhes confiará as verdades riquezas? Então, se você não sabe lidar com dinheiro, porque o dinheiro é a coisa mais importante nesse mundo para as pessoas. Se você não lida bem com dinheiro, não é fiel com dinheiro, você vai ser fiel em quê então? Porque o dinheiro engana muitas pessoas. Se a pessoa não é fiel no dinheiro, você vai dar o quê? Uma igreja para ela dirigir? Você vai dar um rebanho para ela pastorear?
se ela acaba com o próprio dinheiro dela, o que ela vai fazer com a obra de Deus, que é muito mais importante do que o dinheiro? E no versículo 13... Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e a desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. De novo, né, Neto? Você leu um versículo semelhante a esse. A Deise leu agora. Então nós estamos com uma decisão hoje, meus irmãos, nas nossas mãos. Como que nós vamos lidar com o dinheiro? Deus nos abençoe. Senhor, agradecemos pelas riquezas que o Senhor tem dado para nós, para a igreja, para a tua obra. Ajuda-nos, ó Pai, a administrarmos isso que o Senhor tem dado. Pedimos a Deus que sejamos fiéis, para que, através desse dinheiro, também reservemos uma parte para abençoar pessoas e abençoarmos ministérios na tua obra. Obrigado, Pai, porque eu tenho visto tanta generosidade por onde eu passo e aqui também. Muito obrigado por isso, ó Deus. É porque o teu povo está sendo conduzido pelo Senhor. Nós somos muito gratos. Mas, ó Deus, tenho visto também tantas pessoas infelizes, não podendo servir ao Senhor com dinheiro porque não lhes sobra. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor os ajude. Aqueles que não têm, por não terem oportunidades, dê um pouco a mais, ó Pai, para eles servirem na tua obra. E aqueles que não têm porque estão desviando os recursos do Senhor, que o Senhor os discipline, ó Pai, para que eles tenham temor ao Senhor, porque o assunto de dinheiro é tão importante na boca de Jesus. E nós queremos ouvir essas palavras em nome dele. Amém.